Antes de prosseguir com esse vídeo, galera, o Fluminense goleou, amassou o Volta Redonda. E eu vou falar para vocês, fez uma grande partida. O Fluminense tinha metido 8-0 no Águia do Marabá. Agora a gente está aqui acompanhando o finalzinho do jogo, 4-0 no Volta Redonda. Acabou com a vantagem do Volta Redonda. Volta Redonda precisa ganhar de 4 gols na volta. Não vai ganhar de 4 gols na volta. O Fluminense já está na final. Fluminense com os 2 pés na final. Fluminense está na final do Campeonato Carioca esperando Flamengo ou Vasco. O Flamengo tem uma pequena vantagem, tinha a vantagem do empate, ganhou o jogo. O Vasco precisa ganhar por 2 gols para eliminar o Flamengo. Então o Fluminense esperando a definição de Flamengo e Vasco. O Fluminense ganhou por 4-0, acabando agora o jogo aqui, 4-0 Fluminense. Grande partida aí do Tricolor. Inclusive, o Canóbio fez 2 gols, teve um golaço do Arias, depois ele perde até um gol de cabeça lá inacreditável, e gol do Cano também. Então, Cano, Arias e 2 do Canóbio. Fluminense 4-0, destroça o time do Volta Redonda, não importa nem onde vai ser o jogo, a questão é, Fluminense já está na final, esperando Flamengo ou Vasco. E a gente tem a chance, então, Flamengo conseguindo confirmar a classificação, venceu o primeiro jogo, se conseguir confirmar a classificação, a gente tem a chance de reeditar as finais aí, que a gente teve 4 finais já, com 2 vitórias para cada lado. O Flamengo ganhou 2, 19 e 20, Fluminense ganhou 21 e 22, correto? Aí, foi isso? Ou o Flamengo ganhou 20 e 21, vocês podem me ajudar. 20 e 21, Fluminense ganhou 22 e 23, acho que foi isso. E o Flamengo ganhou 24 do Nova Iguaçu. É isso. Nesse intervalo teve o Nova Iguaçu, que o Flamengo acabou vencendo com tranquilidade. E agora seria a 5ª final nos últimos 6 anos entre Flamengo e Fluminense. 5º Fla-Flu em final nos últimos 6 anos. E é um tira-teima. É um tira-teima, porque 2 títulos para o Flamengo, 2 títulos para o Fluminense. Óbvio que o Flamengo tem a hegemonia, é o time com mais títulos cariocas, mas é uma decisão aí que tira-teima desses últimos 6 anos aí, que foram 2 para cada lado. Quem ganhar fica no 3-2, tá certo? Vamos pro vídeo. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Chegamos aqui com o oferecimento dos nossos patrocinadores, também aí a Bet Oficial do Mengão. Também lembrar você que você pode garantir presença na Copa do Mundo de Clubes. Você, torcedor do Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, pode garantir presença com a Mileses Esporte. Chame agora mesmo. Todos os nossos patrocinadores estão no comentário fixado, inclusive Visto Rápido EUA. Tá? Você pode fazer o seu visto ainda e viajar para os Estados Unidos. Além disso, o nosso portal paparazorubronegro.com.br para você se cadastrar e concorrer a muitos prêmios todo mês. Esse mês aí, no dia 28, a gente já fez o sorteio de novo. Todo final de mês tem sorteio no nosso portal paparazorubronegro.com.br. Coloque o seu e-mail lá. É muito importante para você participar das premiações. E eu quero falar para vocês uma curiosidade aqui muito interessante, trazer aqui situação de Boto, né, o José Boto e tudo mais. A gente tem algumas coisas interessantes para trazer para vocês. Cara, essa situação aí do Rossi, né, o Agostinho Rossi está aí há 17 jogos sem tomar gol. É um recorde absurdo. Desde que chegou ao Flamengo, o Rossi não tomou gol no Campeonato Carioca. Gente, isso é uma loucura, isso é um absurdo. O Rossi não tomou gol no Campeonato Carioca pelo Flamengo desde que ele chegou. Impressionante, impressionante. É uma marca aí histórica, né? O Flamengo que teve clássicos, inclusive, e o Rossi não toma gol. O gol quem levou foi o Matheus Cunha. Então, importante a gente deixar isso aqui registrado. Vou acrescentar para vocês, são 1.650 minutos sem tomar gol. 1.650 minutos do Rossi sem tomar gol no Flamengo. É inacreditável. Olha, a gente tem uma situação também legal para trazer para vocês aqui, que o elenco do Flamengo está de folga, mas o zagueiro Danilo esteve neste domingo no CT Ninho do Urubu, né, para realizar algumas atividades. O jogador foi poupado por Felipe Luiz do jogo de ida da semifinal do Carioca diante do Vasco por controle de cargas. Domingo de Carnaval, exemplo total, o Danilo, ele então esteve presente no Ninho do Urubu para treinar, para ter ali uma melhor
manutenção da sua forma física, sensacional. Que exemplo do Danilo, né? Danilo dando exemplo aí. Pô, cara, eu fico muito feliz de ver um jogador que dá exemplo assim como o Danilo, né? Então, no próximo sábado, no Maracanã, o Danilo deve voltar a jogar como titular ao lado do Léo Ortiz, tá? Probabilidade grande do Danilo voltar. O elenco recebeu 2 dias de folga. Hoje eles devem, inclusive, estar na Avenida, né? 2 dias de folga aí após a vitória sobre o Vasco no Engenhão. Os atletas se reapresentarão no CT Ninho do Urubu na terça-feira para início dos trabalhos aí visando o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O técnico Felipe Luiz terá 4 dias para ajustar aí os erros, que ele entenda, que, né, se ele entender que tem alguns erros a ajustar, ele diz que sempre tem alguma coisa para ajustar, né, antes do segundo jogo aí e definir o time titular para esse clássico que era para ser dos milhões, mas foi dos milhares, né? Só 10 mil presentes. Que vergonha que o Vasco da Gama fez, né? Eu fico aí muito triste de ver o Vasco da Gama tomando uma atitude dessa para afastar o torcedor dos estádios. Acabou, né, com o clássico. Foi uma vergonha. A gente teve aí hoje, cara, olha que legal essa imagem. O Felipe Luiz e o Diego Ribas correndo juntos na praia. Domingão aí de carnaval e os dois foram correr na praia. Corrida de hoje foi ao lado desse grande irmão que a vida me deu. Te amo, Filipinho. Aí o Felipe ainda comentou, já dá para almoçar bem hoje, né? Comer um pouquinho mais, né? Já correram, eu também corri hoje na praia, hein? Galera pode ver lá na plataforma vizinha que eu corri hoje na praia. Eu vou trazer aqui a situação já do Internacional, mas é importante a gente falar que teve dirigente do Flamengo saindo, tá? O Flamengo teve a saída de um diretor aí, segundo o Flazoeiro e o Vene Casagrande, o Luiz Carlos Azevedo, gerente de futebol, tá de saída após mais de 10 anos de clube. O profissional aceitou uma proposta do Atlético Mineiro para ser o novo gerente das categorias de base. O Paulo Brax, dirigente do Clube Mineiro, foi quem fez a proposta para Luiz Carlos, né? E o Flamengo, por sua vez, não vai contratar nenhum profissional para repor a saída e nem promover alguém da base, tá? Então, tá de saída aí o Luiz Carlos, né? Conhecido como Luiz Carlos, ninguém fala muito sobre o nome dele, o Luiz Carlos lá do Flamengo, boa sorte para ele aí, né? Não contra o Flamengo, né? Então, vai comandar a base do Atlético Mineiro. Vamos falar do Felipe Luiz, cara? Felipe Luiz que tem aí números espetaculares, né? Números espetaculares do Filipinho. Tem 24 jogos, 17 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota contra justamente o Fluminense, mas que era um momento ali que o Flamengo ainda era o primeiro jogo do Filipinho, primeiro clássico do Filipinho, era ele começando o trabalho, né? Então, uma derrota apenas, cara, 44 gols marcados, 12 gols sofridos, 75% de aproveitamento, 2 títulos aí, 3, né? Taça Guanabara, tem que contar a Taça Guanabara, né? Supercopa, a Copa do Brasil, Supercopa e Taça Guanabara. São 3 títulos aí, né? Tá errado essa conta aqui do meu estagiário, tá errada, hein? São 3 títulos, Taça Guanabara também conta, hein? Vamos ajeitar isso aí, hein? Pelo amor de Deus, hein? São 3, cara, não vamos menosprezar, não. Então, o Filipinho aí, né, batendo recordes aí impressionantes. Vamos falar aqui agora, antes de trazer o Internacional, eu vou trazer a notícia do Internacional, né? É um absurdo, é tão absurdo, eu vou deixar para daqui a pouco. Olha só, Flamengo e Vasco se enfrentam às 17h45 do próximo sábado no Maracanã, mando do Flamengo, o público geral já vai poder aí comprar os seus ingressos. Já nessa segunda-feira, o Flamengo, os sócios torcedores podem adquirir. Na segunda, os sócios torcedores podem adquirir os bilhetes a partir das 10 da manhã, tá? E o público geral vai poder comprar o seu ingresso na quinta-feira só, às 10 horas da manhã. Então, começa com sócios torcedores amanhã, segunda-feira, e na quinta, sobrando ingressos, vai para o público geral, tá certo? Os pontos físicos de venda estarão disponíveis apenas na sexta-feira. Então, galera, vamos prestar atenção, vamos lotar o Maracanã. Muito importante a gente lotar o Maracanã, tá? Os preços, o Flamengo colocou Norte 100, meia 50, né? Leste
120, que é o setor misto, 60,6, leste inferior, 140, 70,6, oeste inferior, 160, 80,6, Maracanã mais, 500, 287, 50,6. Mas o sócio torcedor, né, quem tem direito a meia, vai pagar cinquentinha, né, cinquentinha, o Flamengo exercendo preços aí mais baratos do que o Vasco da Gama no jogo do Maracanã. Cabe mais gente, Flamengo facilitando aí, né, o torcedor. Parabéns aí à diretoria do Flamengo, deu uma precificada melhor aí nesse jogo, cinquentinha o valor aí da Norte, né? Então a gente tem aqui uma situação para passar para vocês envolvendo aí Flamengo Internacional, questão do Thiago Maia, questão do Santos também. O Alessandro Barcelos ironizou o Flamengo após o negócio de Thiago Maia com o Santos ser cancelado. Olha só o que ele falou. Ele disse o seguinte: Flamengo está muito rígido em relação às garantias bancárias, né? E disse isso ao Santos. Tá rígido não, vocês são caloteiros, porra. Vocês são caloteiros, porra. Flamengo não tá rígido não, vocês que são caloteiros demais, porra. Tá de sacanagem, porra. Vocês que não pagam e o Flamengo tá rígido, tá de sacanagem. E pelo que eu estou vendo, o Flamengo está preferindo ficar com o Inter como credor do que com o Santos. Ironizando, velho. O Flamengo prefere ficar com o Inter, que não vai pagar, do que com o Santos. É isso que ele quis dizer, né? É o que eu estou sentindo. Tem que sentir nada, tem que pagar, rapaz. Tem que pagar. Que o Flamengo está muito rígido. Estou sentindo que o Flamengo prefere ficar com o Inter de credor, ou seja, credor é ficar devendo. Isso é uma idiotice, isso é uma sacanagem, cara. Tem que entrar na justiça, tem que receber esse valor aí. Isso é uma sacanagem. Que o Flamengo nunca mais, são 24 milhões de reais no total, os 4 milhões de euros, que o Flamengo nunca mais negocie sem garantia bancária, sem garantia de compra, sem garantia financeira. Que o Flamengo nunca mais negocie com o Inter. Não tem que negociar nunca mais jogador com o Inter. Que não pague também caro para contratar jogador do Inter. Por isso eu torcia contra a vinda do Vitão. Vitão é o cacete. Tem que vir nada do Inter, não tem que dar um tostão pro Inter. Por isso que o Inter, o jogador não tinha, o Thiago Maia não tinha que ir pro Santos, pro Inter não receber os 2,5 milhões de euros. Isso é um esculacho. Esculacho. Vergonha, meu irmão. Vem tirar onda. Dirigente do Inter ainda vem tirar onda com o Flamengo, rapaz. Quem é ele? Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é para tirar essa onda aí com o Flamengo? Como é que é o nome do indivíduo mesmo? O Alessandro Barcelos, presidente do... É o presidente do Inter. É brincadeira, rapaz. Falta de responsabilidade. Falar aí como quem não quer pagar. Mal pagador, né? E aí a gente tem, enquanto isso, o José Boto explicando. Ele explicou ontem no Maracanã: não temos pressa em negociar jogadores entre clubes brasileiros. Não vamos vender jogador sem dinheiro à vista ou com garantias. Pelas más experiências que tivemos e pela demora da justiça em fazer justiça. Mais experiências, entendeu, Inter? Tomou respostinha. Mais experiências. O Inter é uma má experiência. Então foi uma ordem do presidente para não negociarmos sem essas condições. O Internacional tem que nos pagar. Que resposta boa do José Boto. Parabéns, aniversário dele hoje. Que resposta do José Boto. Esses caras são uma vergonha. Uma vergonha. Tem que entrar na justiça mesmo contra o Internacional. E o José Boto, a gente tem uma outra situação aqui para passar do José Boto, que ele falou o seguinte, ele falou sobre as mudanças que pretende implementar nas categorias de base do Flamengo. Ele fala o seguinte: é mais importante, lá na entrevista para a Bola de Portugal, é mais importante ganhar o campeonato, porque se não ganhar o campeonato, a outra parte não se consegue fazer. A dimensão do Flamengo não te permite falar em projetos de longo prazo. As coisas têm que ser construídas em paralelo. A minha primeira medida era não estragar o que está bem feito e depois identificar algumas coisas que poderiam ser mudadas, sem grandes revoluções, porque são esses objetivos
né? E ele fala que são esses objetivos que nos vão permitir depois fazer outro tipo de mudança mais abaixo. Essas mudanças já estão acontecendo na formação, ainda não da forma como eu quero, mas por culpa minha, porque com o mercado de transferências aberto, com a sucessão de jogos, ainda não consegui ter o tempo que eu preciso para estruturar melhor a formação. Bacana, cara. Ele, o Felipe Luiz, eles chamam para si a responsabilidade das coisas. Antes, os europeus iam buscar os jogadores, ao Brasil, jogadores talentosos, técnicos, com a capacidade de desequilíbrio. Nunca fomos atrás de atletas apenas fortes fisicamente ou taticamente evoluídos. O que aconteceu foi que, ao longo do tempo, criou-se a ideia de que o futebol europeu queria jogadores mais físicos e táticos. Com isso, muitos clubes brasileiros começaram a formar atletas com esse perfil e perderam um pouco a essência do jogador brasileiro. Isso é um grande erro. Se os clubes europeus quisessem apenas jogadores físicos e intensos, poderiam encontrá-los na Noruega, muito mais baratos do que no Brasil. O diferencial sempre foi, ele fala, o talento e a criatividade do futebol brasileiro. Mas essa essência do futebol brasileiro tem se perdido. Esse processo, muito boa essa entrevista, hein, cara? Teve um impacto nas seleções jovens e talvez até na principal. Se olharmos para gerações anteriores, como as de 99, 2000, 2001, havia muito mais talento evidente. Eu mesmo busquei jogadores dessa safra para o Shakhtar, como o Vini Júnior e o Rodrigo. Hoje, olhamos para os mesmos escalões e não vemos a mesma quantidade de talentos diferenciados no Brasil. É uma pena. Muito boa a entrevista. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!